da própria juventude esta luta. E também nos trouxeram a preocupação pela implementação no Brasil e no Estado do Estatuto da Juventude, que acaba de ser aprovado depois de 9 anos de luta e que consagrou demandas na área da educação, da saúde, na área do lazer, do esporte, enfim, da formação técnica, do trabalho, do acesso ao mercado de trabalho que a juventude enfrenta. Mas as jornadas da juventude não têm também ficado presas somente aos temas, digamos, explicitamente da juventude. A juventude ela tem a preocupação com as grandes questões nacionais. Exatamente essas questões têm sido trazidas, foram trazidas pela juventude em junho. Por exemplo, a reforma política, que se fala há pelo menos 20 anos e que não se realiza. Essa juventude não se vê representada nas atuais instituições, na representação existente hoje no Congresso Nacional e assim por diante. Aliás, eu creio que nós também não nos sentimos representados. Tá? Um congresso onde mais de 350 são os que tiveram as campanhas mais caras. Tá? Onde as mulheres, que são 50%, mais de 50% do Brasil, não representam nem 10%. Onde os trabalhadores, que são a imensa maioria do país, não tem, quem sabe, 2% representado no Congresso. E por que isso? Porque o poder econômico impera na representação política desse país. E enquanto o financiamento privado das campanhas predominar, será representado o poder econômico. Tanto que os dados eleitorais mostram que na última eleição, 95% dos gastos nas campanhas declaradas foram financiados por empresas privadas, empreiteiras, bancos, né? E assim por diante. Então, evidentemente que a reforma política é uma aspiração da juventude, é uma aspiração, eu acho que de grande parte da sociedade. A democratização dos meios de comunicação, tá? É outra bandeira que a juventude tem levantado. A questão da reforma urbana, tá? Como resolver o problema da mobilidade urbana, para dar um exemplo, foi um dos temas das manifestações, sem uma efetiva reforma urbana na cidade. Como resolver o problema da moradia, o problema do lazer, do esporte para a nossa juventude, numa cidade cada vez mais de poucos e onde a população mais pobre é jogada para a periferia da periferia. A questão da reforma agrária, né? Também a juventude tem levantado e nos trouxe para o debate de hoje. A juventude agrária, por exemplo, sem uma reforma agrária desse país, vai ser expulsa, né? Do campo para as cidades e crescendo as periferias. A questão da reforma educacional, muito se avançou, não há o que discutir, o ProUni, o ReUni, né? As cotas sociais, as cotas raciais aí incluídas, bueno, poderia citar aqui, N outras questões, escolas técnicas, cada vez se difundem mais, fizeram mais escolas técnicas de toda a República nos últimos 10 anos. A questão do Pronatec, tudo mais, mas ainda carecemos de avanços importantes. Temos a registrar aqui a aprovação pelo Congresso Nacional da destinação dos royalties, né? 75% para a educação, 25% para a saúde. Mas ainda não atingimos 10% para a educação do PIB, que a nossa juventude, principalmente a UNE, a UFES, lutam há tantos anos. Enfim, a valorização do salário mínimo, que evidentemente repercute na nossa juventude. Então, são todas essas questões, meu presidente, que a juventude quer discutir. E esta casa tem que estar completamente aberta. E eu acho que alguns não compreendem, às vezes, com tantos avanços que o Brasil teve, por que a juventude sai para as ruas. Tá? Será que ela está negando esses avanços? Eu acredito que não. A juventude compreende os avanços que ocorreram como importantes, como decisivos e tal. Agora ela quer mais avanços, mais rapidamente esses avanços se deem nesse país e quer aprofundar esses avanços. E nesse sentido, ela ajuda a empurrar o processo brasileiro para adiante. Povo na rua é possibilidade de avanços maiores. Agora, esse povo na rua tem que ter ideias, tem que ter propostas, tem que ter organização. Eu
sempre aprendi assim: povo organizado não será explorado. Povo organizado não será manipulado. Povo organizado conseguirá avanço. Então eu vejo, às vezes, a valorização do espontâneo, a valorização do desorganizado. Isso não ajuda a avançar. Quem quer desorganizar o povo, quem quer um povo desunido, quem quer um povo dividido, não quer ver avanço, quer ver o retrocesso. Então, por isso, eu congratulo-me com essa juventude, que não despertou hoje. Não despertou hoje. Se tivesse despertado hoje, minha gente, a ditadura tinha continuado. Tivesse despertado hoje, o neoliberalismo tinha dominado o Brasil. A Petrobras tinha sido vendida. O Banco do Brasil não era brasileiro. Caixa Econômica tinha sido vendido. Se o Brasil tem avançado e não retrocedeu e não caiu no neoliberalismo, é porque a juventude sempre esteve na rua, sempre esteve lutando, a UNE, a UBS, enfim, todas as organizações, movimento sindical, estiveram na luta. Agora, temos que ver com grande alegria que segmentos que ainda não estavam na luta despertaram e se somam. E eu acho que hoje a oportunidade, desses que estão na luta há muitos anos, desses que surgiram na luta agora, se irmanem, e nós construamos o Brasil que todos nós almejamos. Então esse é o objetivo da nossa audiência pública. Muito obrigado.